Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula em vídeo e nós vamos falar mais uma vez sobre concordância nominal, certo? No vídeo anterior, nós falamos aí sobre a regra geral de concordância nominal, que diz o seguinte, que o substantivo deve concordar em gênero e em número com os seus determinantes, que aí nós teremos como determinantes o adjetivo, o artigo, o pronome, o particípio e o numeral, essas 5 classes de palavras aí. Mas hoje nós vamos começar a estudar aqui sobre as regras especiais, os casos especiais de concordância nominal. Por exemplo, como é que eu faço quando eu tenho aqui um adjetivo que vai estar fazendo a concordância com 2 substantivos de gêneros diferentes? Certo? Então, quando isso acontece, quando eu tenho um adjetivo e eu tenho 2 substantivos que são de gêneros diferentes, um é masculino e outro é feminino, eu posso fazer de 2 maneiras, ok? Eu posso deixar esse adjetivo no masculino plural, certo? Primeiro caso, primeira opção que eu posso fazer. Ou eu posso fazer a concordância aqui somente com o substantivo mais próximo, certo? Mais próximo ao adjetivo. Vou até colocar aqui. Certo? Então vamos lá. No primeiro caso, quando eu tenho aqui um adjetivo e eu tenho 2 substantivos de gêneros diferentes, eu posso escolher a primeira opção, que é o quê? Deixar o adjetivo no masculino plural, certo? Então eu tenho aqui o exemplo. Tenho sofás e poltronas bonitas, certo? Então vamos perceber aqui que eu tenho bonitos, que é o meu adjetivo. E esse adjetivo está se referindo a 2 substantivos que são de gêneros diferentes, poltronas e sofás. Eu tenho sofás, que é masculino, e eu tenho poltronas, que é feminino. Então, como foi que eu fiz aqui? Eu coloquei o adjetivo no masculino plural, certo? Que vai concordar com os 2, com sofá e com poltronas, certo? Então essa é a primeira coisa, a primeira opção que eu posso fazer para fazer essa concordância nominal aí de acordo com as regras da gramática normativa. E no segundo caso, como eu falei para vocês, eu posso concordar somente com o substantivo que estiver mais próximo ao adjetivo, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Tenho pensamento e razão justa. Eu tenho aqui justa, que é o meu adjetivo, e que está concordando aqui, está se referindo, que vem depois, aliás, de pensamento e razão. Eu vou ter razão e pensamento, que são os meus substantivos. Pensamento é um substantivo que está no masculino. Razão é um substantivo que está no feminino, que é feminino. E justa, eu fiz aqui a concordância com o substantivo mais próximo. Justa é feminino e está no singular, então eu coloquei justa aqui no feminino e no singular também, ok? Então, tenho aqui, razão, concordei com o mais próximo. Se eu invertesse, se eu colocasse primeiro a razão e depois o pensamento, como eu fiz nesse segundo exemplo, eu vou dizer, tenho razão e pensamento justo, certo? Nesse caso aqui, não poderia ser justa, porque agora, como eu mudei a ordem, pensamento é quem é o substantivo mais próximo e não razão. A razão ficou lá longe, Então eu tenho aqui a concordância com o substantivo mais próximo. No caso de razão, ficou justa, feminino singular, os 2, e aqui masculino singular, os 2, certo? Então, nas 2 formas ficam corretas, tanto colocar no masculino plural ou como concordar com o mais próximo, fica certo das 2 maneiras. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, tenho sofás e poltronas bonitos. Bonitos, masculino singular, masculino plural, concordando com os 2, e eu poderia escolher concordar com o mais próximo. Quem é o mais próximo nesse caso? Poltronas. Está no feminino e no plural. Então, como era que eu poderia colocar aqui também? Poderia ser bonitas. Também que estaria concordando aqui somente com o mais próximo, certo?
E aqui da mesma forma, eu poderia fazer o seguinte. Aqui eu escolhi concordar com o mais próximo, justa, mas eu poderia colocar justos no masculino plural, que iria concordar com os dois, com razão e com pensamento, certo? Então, pensem aí nessas duas opções. Tenho dois substantivos de gêneros diferentes, um é masculino e outro é feminino, e tenho um adjetivo, certo? Então, eu posso fazer essas duas maneiras. Deixa logo no masculino plural, que concorda com os dois, ou eu posso escolher concordar somente com o mais próximo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem no caderno de vocês, assistam ao vídeo várias vezes, quantas vezes for necessário, e qualquer dúvida nós estamos lá na plataforma Zoom, tá bom? Tchauzinho, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.